Galera, o negócio é o seguinte, ó. O próprio Einstein falava, pra que fazer experiência, pô? Se dá pra imaginar. Ó, claro que ele falava isso para algumas situações, não para todas, né? Mas olha só que legal. Eu quero estudar o efeito que esta carga aqui, que eu nem sei quanto ela vale, produz na região aqui em volta. Eu já sei até o nome disso, é o campo elétrico, né? É o campo elétrico. Se eu quero fazer um estudo do efeito que esta carga gera aqui em volta, eu tenho que fazer experiências. Só através da experiência a ciência cresce, a ciência evolui. Então vamos para o laboratório. Estamos armados com tudo que há de melhor. E eu quero fazer um estudo nesse ponto. Por quê, professor? Porque eu tenho que escolher, né? Eu tenho que escolher se eu vou testar ali, se eu vou testar ali, ali, e eu escolhi ali. Tudo bem? Para fazer esse teste, eu vou usar cargas de teste. Nome justo, hein? Se eu vou fazer um teste, eu uso uma carga de teste. Tu vai ver esse nome nas questões. Carga de teste. É a carga usada para fazer um teste. Rocha. Aí eu vou pegar essa carga de teste, vou amarrar ela no dinamômetro, que é o medidor de força. Ele mede força, newtons. Vou amarrar no dinamômetro e vou botar a carga ali e vou medir a força. E para ser ciência, né, eu tenho que medir a força e a carga que eu usei. E eu vou repetir isso uma vez só? Não, senão não é ciência, é charlatanismo. Tem que fazer milhares de vezes. Aqui nós vamos fazer 3 só, tá beleza? Porque a gente sabe que a natureza é repetitiva. Né? Acho que vocês já perceberam isso, né? Certo? Bom, olha só. Para uma carga, essa carga que eu vou usar, tá, galera, é uma carga assassina. Eu só vou usar essa carga porque é uma carga boa de pensar. É uma carga de 1 coulomb, ó. Uma carga de 1 coulomb, ela mataria todo mundo no laboratório se não fosse bem manuseada. Geralmente a gente usa micro coulomb, 10 na menos 6. Mas como usar o 10 na menos 6 vai te atrapalhar no raciocínio, eu vou usar vou arriscar a nossa vida em nome da ciência, tudo bem? Quando eu coloquei a carga de 1 coulomb, não, 1 é pouco, vamos avacalhar 2, meu Deus. Quando eu botei a carga de 2 coulomb, eu medi no dinamômetro, palavra de honra, estava lá, 30 newtons. 29, não, é 30 redondo, não vem avacalhar no laboratório. Tá beleza? Aí eu vou lá e tiro a carguinha de 2 coulomb e boto uma de 4, mais assassina ainda. Coloco naquele mesmo lugar. Fala, meu querido. Meu Deus, como é que tu sabe? Tu vê o teu coração, sabe, está dentro de ti, porque é óbvio. Porque nós vimos a lei de Coulomb, né? Que ao dobrar a carga, a força... mas aqui nós estamos fazendo um estudo científico, então vamos continuar. Só mais uma. 6 coulomb, bota lá o dinamômetro. Deixa eu ver se faz sentido. De 2 para 6 a carga triplicou. A força tem que triplicar. O amigo está correto. Beleza? Cara, para uma pessoa normal que nem nós, o cara olha isso e pensa, que idiota. Mas para um gênio da ciência, ele olha isso e fala, óbvio, entendi. Entendi, vou inventar uma coisa nova que vai revolucionar a ciência. Isso é que é legal. A pessoa normal olha, óbvio. E o gênio ele fala, não, tem um conceito novo aqui dentro, ó. Caramba, é só enxergar. Descobrir como é que eu meço o campo elétrico. E aí o cara fala, tá ali, ó. É só eu pegar a força que atuou na partícula de teste e dividir pelo valor da própria partícula. Me acompanhe. Para calcular o campo elétrico, eu deveria usar a primeira, segunda ou terceira experiência? Qualquer uma. Tanto faz, porque dobrando a carga, dobrava a força. Triplicando a carga, triplicava a força. Qualquer uma delas que eu for usar vai dar o mesmo. O que prova que essa força e essa carga não estão medindo sozinhas o efeito daquela, mas juntas elas revelam o efeito daquela carga. Quer ver? Força. Pode ser. Carga usada. 2 coulomb. Divide e dá um campo elétrico de 15 newton. Cara, interpreta comigo. O que significa dizer que naquele ponto o campo elétrico é de 15 newtons por coulomb? Cada coulomb que eu colocar ali, 15 newtons, bota 1 coulomb, bota 2, olha, bota 3 e bota 4. Tá aqui, ó. Claro, então é só isso. O campo elétrico, ele só mede quantos newtons atuarão para cada coulomb de carga colocado no maldito lugar. Só isso. Campo elétrico mede quanta força atuará em cada coulomb colocado numa certa região. Agora cuidado. Se eu fosse fazer a análise não no ponto G, e sim no ponto X, o resultado daria um campo elétrico maior, menor ou igual? Maior, porque mais próximo, a carga vai fazer uma força maior.
E se eu fizesse o teste no ponto Y? Menor, porque quanto mais distante, menor a influência da carga. Beleza? Não, mas então, o cálculo seria igual? O cálculo é o mesmo, eu teria que fazer o mesmo estudo. E assim, ó, tu vê, ó, eu estou avançando com vocês mais ou menos como a ordem das coisas foi acontecendo. Depois eu vou te dar uma outra técnica para calcular campo elétrico. Mas a primeira técnica que surgiu para calcular campo elétrico era fazendo uma experiência, era um saco. O cara tem que ir para o laboratório, fazer experiência e determinar o campo elétrico dessa maneira. Então se eu quisesse fazer no ponto X, eu poderia usar as mesmas cargas, mas as forças dariam maior. Concorda comigo? Se eu usar no Y, eu posso usar as mesmas cargas de teste e as forças dariam menor. Tá beleza? O importante é isso. E a definição de campo elétrico foi fornecida. Definição. Ou seja, a primeira vez que se falou em campo elétrico, que se criou a ideia, e às vezes tem uma ideia que parece boa, os anos de uso mostram essa ideia do cara era ruim, vamos fazer uma ideia melhor, joga fora. Então no início o cara inventou o campo elétrico, nem sabia se ia pegar, se ia funcionar, se era realmente uma grandeza física importante. Hoje nós sabemos que é fundamental para explicar um monte de fenômeno, por isso que ela perdura, certo? Anos e anos a fio aí. Campo elétrico, basta pegar e dividir pela... Agora, só para ficar bonitinho, ó, força é uma grandeza vetorial, campo é uma grandeza vetorial e carga não, é uma grandeza escalar. E como não importa se é mais ou menos, eu uso módulo. Agora vem cá, para onde aponta o campo elétrico aqui no ponto G? Faz com o dedinho, quero ver se tu pegou a manhã. É para próximo da carga positiva? Ah, é para longe, né? Porque as cargas positivas, elas repelem as positivas, né? E aí na hora de desenhar, ó, eu teria que fazer um campo de afastamento. E quanto mede aquele vetorzinho ali? 15 newton por coulomb. Qual é o significado? Que cada coulomb que eu coloco ali vai sofrer 15 newtons para lá. Para lá porque se for positiva, né? Sim. O campo elétrico é sempre desenhado para a carga positiva. Fala, Nico. Então o campo elétrico é um campo que tem dentro a força de atração e repulsão enquanto a intensidade da carga. Não entendi a pergunta, podia repetir. O campo elétrico é um campo onde atua a força de repulsão ou atração por conta da intensidade da carga. Das cargas, a carga originadora do campo e a carga mergulhada no campo. Agora olha só, cara, olha só que delicado. Eu estava estudando esta carga, não era? Sim. Então eu considerei que ela estava gerando campo elétrico em volta dela. Quando outra carga era mergulhada lá e que rolava força, não é isso? Agora vem cá. Se eu quisesse estudar uma partículazinha que eu tivesse colocado ali, eu poderia dizer que ela está gerando o campo e que a outra está mergulhada no campo dela. E isso vai dar o mesmo resultado no final das contas. Mas a gente tem que se focar numa carga, que é a carga geradora do campo, e aí a gente pega uma outra carga de teste e mergulha nesse campo gerado. Agora, quem gera o campo, quem é a carga geradora, é o observador que decide, certo? E se tivesse mais cargas? Bonita a tua pergunta, garoto. Na verdade é o seguinte, ó, primeiro eu estudei, né, mostrei para uma carga só. Para duas cargas, o ideal é a gente esperar um pouquinho, só vou dar dica como é que nós vamos agir, tá? Essa aqui vai cair na bimestral. Eu faço assim, ó, uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui e peço para o cara calcular o campo elétrico resultante ali, ó, certo? Eu vou mostrar uma segunda fórmula que vai aparecer depois, tal. Aí é o seguinte, o campo elétrico gerado pela positiva é para lá e tu vai calcular. O campo elétrico gerado pela negativa é apontando para ela. Tudo bem? E aí eu te dou aquele ano, se for 90 tu faz um Pitágoras e matou o campo elétrico resultante. Tá beleza? Ou seja, tu não vai ter fórmula para calcular campo elétrico de 1000 cargas. Tu vai aprender a calcular uma. Se for em 1000, tu vai ter que somar 1000 vetores. Aí é a outra parte da física que tu usa para conectar uma com a outra. Tá beleza? Então tu usa a parte de vetores para calcular o campo elétrico de mais de uma carga. Certo? Ótima pergunta. Essa partícula G, Y e X sempre vão ser positivas. Cuidado, ó. Galera, cuidado, muito importante. G, Y e X não são partículas, são pontos. São locais do laboratório. Aí eu vou lá e coloco uma partícula. Se eu estou no laboratório e for estudar, eu dou preferência a usar partículas positivas. Mas eu posso usar negativas na hora de fazer o teste, não tem problema. Só que aí eu tenho que perceber que se a partícula negativa vai ser atraída, a seta do campo elétrico tem que ser no sentido oposto. Porque a seta do campo elétrico é sempre para positivo. Certo? Este campo aqui é um campo de afastamento, é um campo divergente, um campo gerado por essa partícula, sem dúvida nenhuma. A distância da partícula é... Ótimo, olha que boa colocação, e é isso que eu precisava para o gancho para a aula continuar. A distância entre o ponto e a partícula influencia? Sim. Sim.
eu mostrei isso na hora que eu falei que fazendo o teste mais próximo, as forças seriam maiores, né? E fazendo o teste mais distante, as forças seriam menores. E o amigo pergunta isso porque ele deve estar se perguntando, por que não tem D então na fórmula, né? Já que a distância influencia? Porque o teste que eu estou fazendo, a influência da distância aparece está embutido. Mas quer ver? Eu vou fazer a distância aparecer em tua homenagem, meu querido. Olha só. Olha que colocação bonita do colega. O sujeito acabou de inventar campo elétrico, que é força sobre carga. E nós já sabíamos anteriormente que força elétrica é carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aqui também tem módulo. Então acompanha comigo o último passo da aula. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Vocês concordam que ao fazer essa fórmula, se essa aqui é a carga 1, aquela que eu coloco lá, que é a de teste, é a carga 2. Quando eu fiz o cálculo, eu usei a carga de teste embaixo, né? Que é a carga 2. E aqui, ó, F e F. Posso isolar numa, substituir na outra? Ou nada mais justo. Campo elétrico é igual. Fórmula da força. K, Q1, Q2 sobre D dividido por Q2. E já que está multiplicando e dividindo por Q2, Q2 dividido por Q2, 1. E aí, ó, uma segunda fórmula para calcular campo elétrico. Campo elétrico é K vezes Q sobre D. Não. Olha para a fórmula da força e olha para a fórmula do campo. Qual é a diferença? Uma tem duas cargas. Duas cargas, força. Se eu tiver uma carga só, uso uma carga só e calcula o... Acabou. A distância está ali. Dobrando a distância, o campo elétrico cai 4 vezes. Aumentando 10 vezes a distância de uma carga, o campo elétrico gerado por ela cai 100 vezes. Beleza? Show de bola. Aí o aluno apavorado. Meu Deus, já estava agoniado, porque era campo elétrico, é novo, né? Hein? Júlia? Não? É Júlia? Já foi? Ah, beleza. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte. Quando o cara olha isso, ele já está um pouco nervoso, porque campo elétrico é novo na vida dele. E de repente aparecem duas fórmulas. O que ele vai perguntar se ele está nervoso? Qual que eu uso, professor? Qual que eu uso? Calma. Respira fundo. Se ele te fornecer. E a carga, tu usa uma. Se ele te fornecer a carga e a distância, tu usa. Então é uma pergunta que não cabe. Concorda comigo? Qual fórmula eu vou usar? Leia a questão, olhe com muita calma para a fórmula e vai vir na tua mente qual usar. Tá beleza? Ó, na apostila aparece assim, ó. Essa primeira fórmula é a definição, a invenção, a sacada de campo elétrico. E essa aqui é o campo elétrico gerado por uma carga. Aí basta conhecer a carga e a distância. Faço exemplos na próxima aula e façam exercício, sem medo. Sem medo de ser feliz. Bom recreio.